Olá, internautas! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Professor Adalberto Pessoa. E no tema de hoje eu vou falar sobre o Brasil no ano de 2020. Por que eu vou falar desse tema? Hoje é dia 1 de julho de 2017, nós estamos no ano de 2017, mas eu já fiz algumas projeções sobre a condição do nosso país para o ano de 2020 e algumas configurações astrológicas me chamaram a atenção. Então, eu quero detalhar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Eu já fiz alguns comentários sobre o ano de 2020 em vídeos anteriores, mas agora eu vou aprofundar e detalhar um pouco mais e vou compartilhar com vocês o que eu percebi que deve acontecer nessa época. Quem assiste e acompanha meus vídeos sabe que eu não vou apenas fazer as previsões do que acontece nesse período, mas eu também gosto de falar um pouco dos métodos que eu usei para chegar em certas conclusões. Então, eu vou iniciar com alguns conceitos e depois eu vou falar sobre o Brasil em 2020, o que eu percebi que me chamou a atenção e eu acho que você deve saber. Quando eu faço vídeos de astrologia falando sobre o Brasil, sobre coletividades, sobre política, o nome disso é astrologia mundial, tá? A astrologia mundial é a área da astrologia que trata de política, assuntos coletivos e o mapa astral de países, cidades e estados. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Uma das dificuldades para se falar de astrologia mundial é que não tem muitos livros, não existe muito material disponível para tratar do assunto. Então, de uma certa maneira, eu tenho buscado referências por mim mesmo, tenho buscado fontes e estou desenvolvendo técnicas, pesquisando, observando por mim mesmo. Uma coisa que eu percebi é que os planetas transpessoais, os planetas exteriores ou transsaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão, esses planetas, eu tenho percebido que eles têm uma importância muito grande na astrologia mundial, nessa astrologia de coletividades, grandes populações, municípios, cidades e estados e países. Eu quero destacar isso porque existem muitos astrólogos, inclusive muitos que são tradicionais, que subestimam a importância de Urano, Netuno e Plutão. Alguns acham que Urano, Netuno e Plutão não servem para nada, outros acham que a ação de Urano, Netuno e Plutão é muito limitada, isso principalmente em mapa astral individual, pessoal. Mas eu tenho percebido que na astrologia mundial, na astrologia de coletividades, Urano, Netuno e Plutão têm uma importância. Esses planetas parecem falar de grandes ciclos históricos, até porque, astrologicamente e astronomicamente, a órbita desses planetas é muito grande, dura muitos anos. Então, ciclos de eventos longos, ciclos de eventos históricos muito longos, parecem ser simbolizados muito bem pelo movimento de Urano, Netuno e Plutão. Enquanto que Júpiter e Saturno formam subciclos dentro dos ciclos maiores de Urano, Netuno e Plutão. Então Saturno e Júpiter também têm a importância. Saturno vai nortear ciclos que duram 2 anos e meio, enquanto que Júpiter ele tem a importância de nortear ciclos que têm duração de 1 ano. Então, cada ano eu consigo descrever muito bem pelo movimento de Júpiter. Então, se eu quiser falar de 2017, eu vou olhar em que signo Júpiter está. Se eu for falar de 2018, também vou olhar o signo de Júpiter. 2019 também, e assim por diante. Normalmente, eu olho o signo de Júpiter no mapa de ingresso do Sol em Áries. E aí, em cima desse mapa, e em cima do movimento de Júpiter, eu consigo ter uma descrição do ano. É claro que não é só isso que eu olho, mas esse fator ele é importante. E por que falar do Brasil em 2020? Porque, por exemplo, quando eu vou falar do Brasil em 2016, 2017, logo logo eu vou ter que fazer as previsões do Brasil em 2018, que são subciclos de Júpiter, como eu falei.
Mas eu preciso analisar o ciclo anual de Júpiter dentro do contexto dos ciclos maiores de Urano, Netuno e Plutão, especialmente Plutão. Plutão é o ciclo maior. Ele funciona como um relógio cósmico de um grande ciclo histórico. Os ciclos de Plutão, eles são muito variáveis, porque a sua órbita é muito errática. Só para constar, para vocês saberem, tá? Os ciclos de Plutão, por exemplo, eles podem durar de 13 a 40 anos. Ou seja, Plutão pode ficar no mesmo signo, dependendo da tua órbita, de 13 a 40 anos. Netuno, ele fica num signo em torno de 13 anos, então o ciclo de Netuno dura 13 anos. Já Urano fica no mesmo signo em torno de 7 a 8 anos. Então vejam, esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, ficam muito tempo num signo. Por isso que eles são chamados também de planetas geracionais. Então, normalmente, eles simbolizam, delimitam, dão significado e direção para uma geração inteira. Mas na astrologia mundial, como eu falei, eles norteiam ciclos históricos grandes, eles simbolizam símbolos históricos grandes. E Saturno e Júpiter, que normalmente são chamados de planetas sociais, eles delimitam subciclos menores de 1 ano no caso de Júpiter e 2 anos e meio no caso de Saturno, dentro desses ciclos maiores de Urano, Netuno e Plutão. Mas Plutão seria o carro-chefe, seria o grande norteador de ciclos históricos maiores para nós analisarmos. Então, voltando, por que eu quero falar de Brasil no ano de 2020? Exatamente porque quando eu vou falar do Brasil em cada ano, 2017, 2018, 2019, eu olho o subciclo de Júpiter. Mas eu preciso contextualizar esse subciclo dentro dos ciclos maiores de Saturno e principalmente Urano, Netuno e principalmente Plutão. Ao fazer isso, eu observei algumas coisas. Acompanhem comigo o raciocínio. Conforme eu vou falando dos ciclos planetários, eu vou citar os planetas por signos e os anos, vocês podem acompanhar e ir pensando em fatos históricos que vocês conhecem. Se vocês quiserem, vocês podem até contribuir nos comentários. Mas vejam que interessante. Atualmente, nós estamos num ciclo de Plutão em Capricórnio. Plutão entrou em Capricórnio em dezembro de 2008. Nós ainda estamos com Plutão em Capricórnio e esse ciclo vai até o ano de 2024. O ano de 2020, na minha análise, seria o auge desse ciclo de Plutão em Capricórnio. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Depois de 2024, Plutão vai entrar em Aquário. Também estamos num ciclo de Netuno em Peixes. Netuno entrou em Peixes em maio de 2011. Apesar que quando um planeta transpessoal ou um planeta exterior, enfim, quando um planeta geracional entra num signo, às vezes ele também faz um movimento retrógrado, volta e entra de novo no mesmo signo. Então, Plutão em Peixes iniciou em maio de 2011, mas ele fez um movimento retrógrado, voltou para Áries, aliás, voltou para Aquário e entrou de novo em Peixes em março de 2012. Então, realmente, Netuno em Peixes, o ciclo, ele começou a andar realmente em março de 2012. E Netuno deve ficar em Peixes até o ano de 2024. Vejam, Plutão em Capricórnio vai ficar até 2024 e Netuno em Peixes também deve ficar até 2024. São dois ciclos que estão andando mais ou menos juntos. Urano atualmente está em Áries. Na verdade, o que acontece? Urano ficou em Peixes de janeiro de 2004 até março de 2011. E em abril de 2011, Urano começou o ciclo de Áries. Nós ainda estamos no ciclo de Urano em Áries. Esse ciclo vai até março de 2019.
Na verdade, em junho de 2018, Urano já entra em Touro, mas aí ele vai fazer um movimento retrógrado, voltar para Áries, e depois ele volta para Touro de novo em abril de 2019. Aí ele fica de vez em Urano em Touro, né? Em movimento direto em Urano em Touro em abril de 2019. Mas a gente já pode considerar, tá? Que o começo de Urano em Touro é em junho de 2018. Os ciclos de Saturno, como eu falei, duram 2 anos e meio e nós estamos exatamente no final do ciclo de Saturno em Sagitário. Saturno, em dezembro de 2017, em dezembro desse ano, ele entra num ciclo de Capricórnio. Pois bem, o que tudo isso significa, né? Eu falei de todos os ciclos que estão em andamento. E o que isso tem a ver com o Brasil em 2020? Então vamos lá. Vamos analisar juntos.